Jesus e o Logos. Apresentação: Cláudio Palermo e Aldeniz Leite. Especial: Espiritismo vibrando pela independência do alcoolismo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Jesus e o Logos. Eu sou o Júlio Sena e hoje estarei aqui com você e também, é claro, com o nosso querido doutor Aldeniz Leite. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Júlio. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você, amigo e amiga que está nos acompanhando nesse momento. Hoje no programa Jesus e o Logos, fazendo parte desse grande especial, as vibrações que nós estamos fazendo por todas as pessoas que passam por essa questão do alcoolismo. Então, é o Espiritismo vibrando pela independência ao alcoolismo. Nós estamos numa sequência de programas, né, doutor? Falando sobre medo, sobre você ter medo de sofrer muitas vezes. E hoje nós vamos falar sobre estratégias que nós, seres humanos, utilizamos para lidar com esse medo, né? Com tudo isso que tem acontecido na nossa vida. E claro que uma delas, então, é o alcoolismo. Como que a gente já pode começar a entender esse assunto, doutora Aldeniz? Eu colocaria logo de início o seguinte para alertar. A quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana juntou nessa última edição dois processos que antes estavam separados, que é o abuso de substância, particularmente o abuso de álcool, e a dependência do álcool. Antes isso estava um pouco separado, até a quarta edição, eram duas coisas distintas. Agora funciona como se fosse uma reação em cadeia, onde um vai conduzir frequentemente ao outro. Não diria também inevitavelmente, é um pouco catastrófico, mas frequentemente leva. Então, talvez a gente possa compreender um pouco quais são os efeitos que tem o consumo de álcool sobre a questão do medo. Isto é, sobre os vários níveis de ansiedade que nós experimentamos. Por que eu coloco isso? Porque por trás de todo o divertimento relacionado ao abuso de substâncias, que significa beber excessivamente, ou seja, uma cota de álcool exagerada por um tempo além do pretendido, do esperado, levando a consequências neurológicas e consequências, por vezes, legais, dramáticas. Acidentes, problemas relacionados à violência e outras formas de consequências muito graves, né? Então, esse contexto, acho muito importante a gente começar por aí, abordando isso. Toda vez que existe, apesar do divertimento, apesar daqueles folguedos, daquelas alegrias, sempre há, quando nós abusamos do consumo alcoólico, sempre há algum nível de sofrimento que não está sendo percebido. E aí, essa repetição de comportamento que, no fundo, inicialmente produz prazer, produz alguma satisfação, vai nos conduzir a uma necessidade sempre maior de consumir a substância, consequentemente nos levando à dependência. Isso quer dizer que nós devemos fazer o possível para inibir, bloquear esse padrão de consumo logo na sua raiz, entendendo o que acontece conosco e por que nós nos conduzimos por esse caminho. O alcoolismo, concluo aqui esse aspecto, é uma doença. Temos a impressão, às vezes, de que as pessoas ligadas ao abuso de substância, a transtornos relacionados ao álcool, são pessoas fracas, são pessoas que não conseguem se segurar, são pessoas que não conseguem resolver os seus problemas. Não é verdade.
O alcoolismo é uma doença neurológica, uma doença do cérebro bem documentada hoje e requer tratamento especializado. Você vai perceber que no programa de hoje, que nós vamos tratar sobre essa questão do álcool como uma dessas estratégias, né, doutor, de fuga, a gente vai falar também de um tema muito importante, que é a frequência com que os jovens estão acessando o álcool, né? Quais são as consequências dos jovens terem a ingestão exagerada do álcool e o que leva essas pessoas nessa idade a buscarem no álcool essa fuga. Se você quiser participar do programa de hoje, mandando de repente uma pergunta ou mesmo a sua história, queira compartilhar com a gente, você pode mandar pelo WhatsApp. É só anotar o número aí, 11 99643 3827. Vou repetir para você anotar no seu celular. 11 99643 3827. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook da TV Mundo Maior. Estamos lá no facebook.com/TV Mundo Maior, já acompanhando várias pessoas que estão mandando o seu bom dia, o seu abraço. Tem aqui a Sônia Regina de Alagoinhas, Bahia, nos acompanhando. Muito bom. Também a Rosa Andrade, a Franciele Cabral, Márcia, Anice, a Marcela Mendonça, bom dia, adoro ouvir vocês. E a Patrícia Alcino também nos acompanhando. Se para você esse assunto que fala sobre o alcoolismo, principalmente o alcoolismo na juventude, é importante, você acha que mais pessoas precisam ter contato com esses conhecimentos, clica no botão compartilhar e leve esse programa para muito mais pessoas. É só clicar aí no Facebook em compartilhar. Doutora Denise, já estamos entrando então nesse ponto, né? Vamos explorar um pouco mais essa questão. O que faz um jovem hoje ter esse consumo, buscar no álcool esse consumo exagerado? Uma coisa que chama a nossa atenção é o seguinte: na grande maioria das vezes, a busca pelo consumo de álcool não está ligada a um problema de natureza psiquiátrica específico. Por exemplo, o álcool está intimamente relacionado como comorbidade a doenças psiquiátricas. Então, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, particularmente o transtorno de ansiedade social, que é aquele medo muito intenso que temos de passar pela avaliação pública, de cometer um erro, de cometer uma gafe diante das pessoas. Então, são aquelas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de comer em público, têm dificuldade de falar em público, têm dificuldade de iniciar uma conversa, de ser apresentado a alguém, porque tem pavor de ser notado naquela sua deficiência que ela interpreta possuir. Então, são pessoas muito retraídas. Qual é a estratégia que normalmente ela utiliza? Várias estratégias, mas dentre elas, uma frequente é uma comorbidade que nós chamamos de consumo ou abuso de substâncias, particularmente o álcool. No jovem, isso é bastante comum hoje, bastante comum, e vem se estendendo cada vez mais. Mas nós não vemos geralmente uma patologia. Vemos, ao contrário, um grupo de amigos que se reúne, tudo começa assim, nessa experiência que parece ser gratificante, parece ser muito bacana e se estende para graves consequências como acidentes, como dependência química, como violência física e até mesmo, eventualmente, a própria morte que pode ocorrer em função de todas essas consequências. Situações muito graves. Então, o que faz? Eu responderia num conceito logoterapêutico, que é o melhor conceito, na minha opinião, que explica, teoricamente, uma ausência de patologia, porém, uma busca hoje mais desenfreada por essas substâncias. Eu diria que é a falta de conhecimento a respeito do valor da existência e da responsabilidade que se tem sobre ela. Acho isso relativamente compreensível. Os nossos jovens hoje, de fato, eles estão sem muita orientação ainda, né? Há uma necessidade de orientação que nem sempre eles possuem. Então, é de esperar que eles se
percam nesse caminho, sem nenhum rumo, sem nenhum significado da existência. Ora, qual é a atitude que tomamos quando perdemos o sentido da nossa existência? Nós vamos para o lado oposto do sentido. Qual é? O prazer. E o álcool, bem sabemos, por um certo tempo, de fato, produz essa sensação. Ninguém aqui está negando isso. A questão é o que vai acontecer depois que o prazer cessar, que é muito mais complexo. Sim. Mas num período há uma sensação de prazer. O nosso organismo, particularmente o ambiente encefálico, cerebral, né? Mas na verdade o termo correto é encéfalo, ele possui claramente aquilo que chamamos de via de recompensa, que quando bebemos, essa via é ativada. O álcool, indiretamente, ativa uma substância chamada dopamina, que é o neurotransmissor mais importante nessa via de recompensa. Sistema límbico, o córtex pré-frontal, que interagem, produzindo uma sensação de prazer, de liberdade, dá aquela segurança maior. Por isso que a gente, eu estou tão tímido, bebe um pouco que você vai ter coragem. Fica soltinho, né? No começo. Porque o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Momentaneamente, ele produz euforia. Sim. Dentro das primeiras 3 horas. Depois, não mais. Ao contrário, a pessoa dorme numa cadeira, passa mal, vomita, deprime, é carregada e levada para casa para dormir, porque ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, o que eu vejo é, o jovem hoje não tem, até por uma falta de orientação que é necessária, que nós devemos, de fato, implementar, e o papel da doutrina espírita também é esse. Sim. De levar esse nível de orientação. Ele perdeu o rumo da sua vida, o sentido, o significado da vida, não conhece a responsabilidade que ele tem sobre ela, consequentemente, sem sentido, entra o prazer, que se encaminha, por exemplo, pelo consumo da substância. Hoje que estamos fazendo esse programa ao vivo, nós estamos às vésperas de uma grande festa que é realizada todos os anos no nosso país, em vários lugares, né, na verdade, que é o Carnaval. Doutor Aldeniz, como que fica, então, essa questão do carnaval, onde muitas vezes a pessoa acaba realmente passando dos limites? Quais as consequências? E, claro que acaba abrangendo muito um público jovem, que vai para o bloquinho, que vai para o sambódromo, enfim, que vai acompanhar as festividades e aí abusa do álcool. Quais são essas consequências que a gente poderia dizer? As consequências são exatamente essas que, quando o carnaval termina, a gente percebe na estatística, né? Vários acidentes, problemas de ordem emocional, problemas de ordem relacional. Às vezes nos defrontamos frequentemente nesses bailes, como você citou, lutas corporais ali em volta, onde as pessoas se desentendem em função não só da embriaguez, como também daquela estrutura do ego que fica ferida. Exato. Então a pessoa mexe com a namorada do outro, faz uma provocação, e nós então nos conduzimos a um estado de inflação do ego e passamos a levar para as ruas, para as experiências, consequências muito danosas. Justamente isso. Naturalmente não se trata de nenhuma crítica a qualquer período de festa pública. Não se trata disso. Porque, em verdade, a responsabilidade é sempre do nosso comportamento em si. Sem dúvida. A festa em si, ela não tem culpa nenhuma. A culpa é como nós interpretamos o posicionamento que adotamos nesses ambientes. E esse posicionamento nosso é obrigatoriamente de imaturidade, porque nós vamos nos encaminhar para o prazer, vamos nos encaminhar para o sexo desregrado, irresponsável, vamos nos encaminhar para o consumo de álcool abusivamente, vamos perder a noção cognitiva da realidade e a consequência é drástica, como sempre. Nós temos uma interpretação, quero só abrir um parêntese aqui para fazer uma conexão.
nós temos um conceito bastante equivocado, peço licença para dar essa opinião, de como nós nos posicionamos para orientar não só os jovens, como também qualquer nível de comportamento. Há muito tempo atrás, acho que agora esse slogan não existe mais, mas há muito tempo atrás houve um slogan quando nós estávamos tomando muito cuidado com a questão da gestação, que era imprevidente. Precoce. É isso, que era assim: divirta-se como você quiser, mas use camisinha. Ou seja, basta usar camisinha. A responsabilidade não tem nenhuma importância. A ética no comportamento não tem nenhuma importância. Como é que pode isso? Claro que deve ter. Então, nós estamos dando uma orientação nesse sentido, onde está faltando algum critério fundamental, que é o critério espiritual. Num sentido amplo, espiritual num sentido profundo, de ética, de respeito às pessoas, de respeito à natureza. Isso é fundamental. Então, essa orientação, por exemplo, para o jovem, né? Você vai sair à noite, não se esqueça de levar a camisinha. Por exemplo, por que não dizer assim? Não se esqueça de levar com você o respeito aos outros, o respeito a você mesmo, ao seu corpo, ao corpo alheio, o respeito ao comportamento, o respeito a Deus, à natureza, a tudo que está em volta. Por que nós não damos essa orientação, que é muito mais importante? Freie os seus impulsos. Tome cuidado em como você vai se portar, com o que você vai fazer com você mesmo, em vez de simplesmente levar ali um objeto emborrachado. Enfim, é preciso a gente ter esse critério novo. E o álcool, da mesma forma. Por que precisa sair para beber? Por que é necessário se embriagar? Por que é necessário conduzir-se de modo a um estado de abuso para experimentar um prazer? O prazer está na companhia das pessoas, no diálogo saudável, no carinho que percebemos dos outros em relação a nós e o que nós podemos oferecer para os outros. Esse é o verdadeiro prazer estético, né? Estésico, na verdade, estesia, digamos assim. É esse o verdadeiro prazer. Mas não, nós vamos para o abuso, para o excesso, porque acreditamos que é assim que nós vamos, de fato, aproveitar ao máximo e nos divertir. E as consequências é o que vemos depois. Exatamente. O que nós estamos falando aqui é autoconhecimento puro e prático, né? Você se conhecer, saber o que está acontecendo com a sua vida. Nós temos a participação de uma ouvinte, a Maria Aparecida, que está aqui com a gente numa ligação. Olá, Maria Aparecida, tudo bem? Oi, tudo bem, bom dia. Bom dia. Eu falo aqui de São Paulo mesmo. Bacana, Maria Aparecida. Qual que é a mensagem que você quer trazer pra gente ou pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Para vocês, né? Primeiramente, gostaria de agradecer por vocês existirem, porque vocês ajudam muito, né, na nossa vida. É assim, doutor, meu marido, ele é alcoólatra, mas só que ele nunca assume isso, ele jamais vai assumir. Ele diz que não é alcoólatra. Então, eu tenho 30 anos de casada, muitas coisas já se passaram nesses 30 anos. A partir do 5º ano de casada, ele desenvolveu o alcoolismo, ele bebe todos os dias, ele é uma pessoa difícil, ele é arrogante, ele não admite. Quando ele bebe, ele tem comportamentos muito feios, muito mesmo. E eu já fui, ao longo desses anos, eu fui passando por cima, até de mim mesmo, para manter um casamento, porque, se você abandonar, sabe assim, e minha vida está passando. E nesse momento agora, eu sou espírita, trabalho numa casa espírita. Eu já fiz de tudo que vocês possam imaginar dentro da minha pequenez. Eu fiz de tudo. Mas isso não se resolve. E eu não quero mais continuar no casamento. Dentro da doutrina espírita, eu estou errada? Eu tenho que seguir, carregar essa cruz dessa pessoa até a morte? Porque o momento, para mim, já deu. Eu quero viver, quero sair dessa emaranhada, porque é muito complicado. Obrigado, Maria Aparecida, pela sua participação. Você está acompanhando a gente por onde? Pelo rádio. Pelo rádio, bacana. Então, obrigado pela sua participação. O doutor Aldeniz vai responder a sua pergunta. Um grande abraço. Uma Eu pergunta, que agradeço.
Uma pergunta extremamente interessante e acredito até que é uma pergunta de muitas pessoas Sem dúvida. que estão ouvindo nesse momento, né? Naturalmente, nenhum de nós pode determinar nesse momento qual seria a decisão que você deve tomar. Vamos lá. Também não quero deixar uma resposta em branco, de forma alguma, né? Mas eu começo dizendo, não seria eu, nem o Júlio, nem ninguém que deve tomar essa decisão por você, direcionando você para um dos polos. Por exemplo, não, permaneça definitivamente nesse casamento. Ou então, saia dele imediatamente. Nenhum de nós pode dizer exatamente o que você deve fazer, porque isso seria tirar o seu livre-arbítrio. A decisão que você deve tomar é aquela que para você faz mais sentido realizar. A norma que eu dou para você seguir é a mesma que eu sigo, certamente que qualquer um deve seguir. Qual dessas duas atitudes causará menos prejuízos para todo o contexto, não só para mim, para todo o contexto? Essa resposta ela é fundamental. Porque às vezes adotamos uma determinada conduta que nos favorece, nos dá mais alívio, nos dá mais tranquilidade, nos dá mais satisfação, o que é um direito que nós temos. Ninguém está aqui para viver uma vida tormentosa, de forma alguma. Ninguém está aqui para isso. Porém, nós estamos aqui para viver uma vida responsável. E responsável implica em tomar decisões que favoreçam o contexto. E isso você deve analisar. Será que realmente é melhor você romper esse casamento para poder ter uma vida mais objetiva, para ter uma vida mais produtiva e, ao mesmo tempo, como amiga daquela pessoa de que você se separou, contribuir de alguma forma, até talvez melhor do que se estivesse ali, é uma possibilidade. Ou será que não vale a pena, por exemplo, insistir um pouco mais e buscar alguma forma, algum mecanismo adicional que não foi implementado e que possa auxiliar aquela pessoa e que, por amor, permanecemos um pouco mais, uma vez que é possível haver ainda variáveis de investimento. É uma outra possibilidade. Isto é você que tem que decidir. Qualquer uma das atitudes, entenda bem, qualquer uma das atitudes que você tome, em hipótese alguma você não será condenada. Claro que não, porque Deus não condena, a vida não condena, a vida respeita as nossas decisões. O problema maior está em como vamos nos sentir depois. Às vezes buscamos uma atitude que é aliviadora naquele momento. E lá adiante ficamos sentindo uma culpa muito grande por termos tomado tal atitude. Ou ao contrário, às vezes precisamos desde já tomar uma atitude mais séria, mais decisiva, fundamental, e nos sentimos culpados por termos tido medo de não ousar, de não enfrentar aquela situação. Então, o que você deve fazer é, em resumo, pense na seguinte resposta à pergunta: como eu posso agir de modo a causar menos prejuízos, quanto eu puder, para o contexto? E aí você toma uma decisão coerente. Qual das duas for, em nenhuma você será condenada, de forma alguma, porque você tem o livre-arbítrio. Mas procure decidir pelo que produz menos prejuízo e não simplesmente por aquilo que pode favorecer apenas você. É essa a norma, eu procuro seguir e recomendo que você também siga. E a gente já teve aqui a participação pelo Facebook da Maria Ângela, que disse: resposta muito tranquila a respeito
da separação. Já está acompanhando aqui com a gente. E esse tema, né, que nós estamos falando hoje, né, abordando o alcoolismo com essa possível fuga, principalmente usada pelos jovens, é um tema que acaba abrangendo muitas famílias, que acaba atendendo esse anseio de tantas pessoas que passam por essa problemática. E você que está nos acompanhando, a gente já está recebendo mensagens aqui, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, corroborando com essa informação de que realmente é um tema relevante. Uma dessas mensagens é da Mirtes. E ela disse o seguinte pelo Facebook: excelente o assunto de hoje. Eu tive um irmão alcoólatra, infelizmente faleceu aos 50 anos em 96. E nossa família não estava preparada para ajudá-lo corretamente, como está sendo esclarecido na programação de hoje da Boa Nova. Parabéns, com certeza irá ajudar muitas famílias. Obrigado, vocês são demais. Obrigado pela sua participação, Mirtes. Eu quero aproveitar a mensagem da Mirtes para te fazer um pedido, você que está acompanhando pelo Facebook. Clica no botão compartilhar para que esse programa ele consiga atingir mais pessoas. Se você participa de grupos no Facebook, por exemplo, você pode compartilhar nesses grupos, porque ali tem um grande contingente de pessoas que com certeza vão ter interesse nesse assunto. A gente recebeu uma pergunta aqui da Regiane, de São Paulo, que é a seguinte: é alcoólatra a pessoa que só bebe nos finais de semana, mas só para quando acaba a bebida? Essa é a pergunta que ela mandou para a gente pelo WhatsApp. A pessoa alcoolista, hoje o termo que nós usamos de forma mais adequada é alcoolista, o adjetivo para aquele que é dependente químico, né? A dependência química implica em dois processos fundamentais, que, não tendo, dificulta o diagnóstico. Existem outros critérios, naturalmente, mas em função do tempo eu vou resumir a resposta para deixar claro um ponto importante. Dois critérios são muito significativos. Um é a abstinência, isto é, a pessoa, quando se afasta momentaneamente da bebida, por exemplo, não consome álcool, deixa de beber por 6, 12, 18 horas, já começa a ter sintomas de abstinência, agitação, tremor, inquietação, necessidade de obtenção daquela substância. São sintomas de abstinência. Não consigo ficar muito tempo sem beber, que passo mal, começo a ficar ansioso, fissurado, né? Agitado, com tremores, são sintomas de abstinência. Então, esse critério é um critério importante. O segundo é a tolerância, isto é, eu começo a beber uma taça de vinho e fico bem, satisfeito. Passado algum tempo, preciso de 2. Passado mais algum tempo, preciso de 1/3 da garrafa. Passado algum tempo, preciso da garrafa inteira. E aí, então, para obter o efeito inicial daquela satisfação com uma taça, hoje eu preciso beber consideravelmente. Nós chamamos isso de tolerância. Então, eu vou precisando de doses maiores para obter o efeito inicial. E existem outros critérios também, né? Por exemplo, gasto muito tempo bebendo, habitualmente bebo, frequentemente, quase que diariamente, normalmente é diário o consumo. Toda vez que eu fico sem a bebida, eu produzo um estado de ansiedade muito grande e vou atrás, tento parar de beber e não consigo porque passo mal. São sintomas de dependência química. Então, o que você citou não é dependência. O que você citou é períodos de abuso de substância, onde esse abuso traz consequências importantes, consequências legais, consequências de ordem orgânica, consequências de ordem na relação com as pessoas, ou seja, trazem problemas para a vida da pessoa, mas não chega ainda a ser dependência, o que não significa que não é um problema. É um problema grave, mas talvez não seja dependência. Um tema que foi abordado no programa de hoje e levantou aqui mais alguns pontos também, doutor Aldeniz. É a questão do carnaval e do abuso do álcool pelos jovens. Então eu vou juntar duas mensagens em uma. A primeira é da Maria Rocha, que mandou pelo Facebook e disse: bom dia, doutor Aldeniz, bom dia, Júlio. Você foi muito feliz na pergunta em relação ao carnaval.
E a resposta do doutor Aldenis é muito esclarecedora. Infelizmente, essa festa é um desastre para muitas pessoas, é lamentável. E a pergunta ela veio da Elaine Stroder, que é da Vila Carrão, em São Paulo. E ela perguntou o seguinte: por que as garotas estão bebendo mais que os garotos? A gente tem visto isso acontecer, doutor Aldenis, talvez um aumento no consumo do álcool pelas mulheres e pelas mulheres jovens também? Isso de fato vem acontecendo. Não sei se essa taxa de fato é real, quer dizer, as garotas bebendo mais que os garotos, mas nós estamos vendo de fato uma proximidade em nível de taxa de consumo. Antes era muito mais em relação aos homens do que às mulheres. E isso vem, de fato, diminuindo, levando em consideração que a alcoolemia, isto é, a taxa de álcool no sangue, compromete muito mais as mulheres do que os homens. As mulheres têm uma metabolização um pouco mais lenta nesse sentido e, consequentemente, a carga de efeitos é muito mais intensa, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, se um rapaz toma uma dose de uísque e isso produz uma alcoolemia, por exemplo, específica, uma faixa no sangue, na mulher é maior, né? Então, ela tem um ressentimento muito maior em relação à taxa de alcoolemia do que o homem. Então, os prejuízos, de uma certa forma, os efeitos são muito maiores, né? E isso é uma coisa que chama a nossa atenção, porque isso pode gerar consequências mais complexas na mulher do que propriamente no sexo masculino. Mas, de fato, a gente tem visto que as jovens, as garotas, têm consumido álcool de uma maneira muito próxima em relação aos rapazes mesmo, né? E levando em conta que, como eu disse, esse efeito muitas vezes é mais danoso no sexo feminino. A gente recebeu também uma mensagem da Celestina, que é de Pirituba. Ela mandou um WhatsApp pra gente. E ela traz aqui um outro fator também, doutor Aldenis. Meu filho usa maconha e bebe nos finais de semana. A infância dele foi dentro de evangelização. Me sinto impotente, não sei o que fazer. Terminou a faculdade, tem um emprego maravilhoso. O que a gente poderia falar sobre isso também, doutor Aldenis? Talvez até juntando com essa questão do medo que a gente já tem abordado, né? O fato é que, sem sombra de dúvida, é alguém que necessita de ajuda, necessita de apoio e esclarecimento, porque aquilo que ele está fazendo, embora aparentemente seja inofensivo, não é. Hoje já se sabe que o consumo de maconha é um pródromo, isto é um fator antecedente para o surgimento da esquizofrenia. Já se sabe também que o consumo de maconha, ao mesmo tempo, produz frequentemente ataques de pânico, produzindo níveis de ansiedade episódica, por vezes muito graves. Então, há sim alterações muito significativas relacionadas ao uso de maconha. A longo prazo, nós vamos ter, por exemplo, a possibilidade de quadros demenciais ou de alterações cognitivas, esquecimento fácil, prejuízo de concentração, redução da capacidade de focar, uma série de alterações que levam a prejuízos no ambiente do trabalho, do lar e de qualquer outro padrão de relacionamento. Então é alguém que certamente precisa desse esclarecimento e de apoio para superar essas limitações. A gente recebeu pelo Facebook a Márcia Piscinini. Bom dia. A alcoolemia do meu tio chegou a 200. Nos perguntamos até hoje como ele sobreviveu. Hoje, mais uma vez, está em tratamento. Esperamos que consiga se livrar desse vício terrível. Sim. E essa também é a nossa vibração. Deus quiser. Para a Márcia, toda essa programação especial está sendo feita para trazer um pouco mais de esclarecimento sobre esse assunto. Agora, no programa de hoje também, doutor Aldenis, nós estamos falando sobre os medos, né? Quais são as fugas que a gente costuma buscar por conta de cada medo que nós temos. Tem uma mensagem aqui que veio pelo nosso WhatsApp, que é da Helena. A Helena é de Juiz de Fora. E ela disse o seguinte: bom dia, muito obrigada a todos desse canal maravilhoso, principalmente ao doutor Aldenis por dividir conosco seu conhecimento. Muito obrigado. Gratidão.
Eu tenho muita dificuldade de expressar meu ponto de vista, quando penso que, com quem eu estou falando, pensa o contrário. E é radical, é um bloqueio. Não falo, eu fico só ouvindo, me afasto da pessoa, dá uma fobia. Isso me incomoda muito. Gostaria de pedir ao doutor como posso trabalhar essa questão. Sim, isso se dá normalmente em função de alguns conceitos ou autoconceitos que possuímos, de modo a necessitar, de alguma maneira, da aprovação das outras pessoas. E digo que isso afeta uma gama muito ampla da população. Nós observamos muito isso em psicoterapia, onde a necessidade de que os outros nos aprovem, de que não sejamos criticados, de que não sejamos mal vistos e que precisamos agradar para ter as pessoas ali em conexão conosco, isso faz com que nós nos afastemos do nosso eu, daquilo que somos, daquilo que representamos, e não emitimos opiniões, não ofertamos o nosso posicionamento diante das coisas, sempre permitindo que os outros digam aquilo que pretendem e nós, de alguma forma, concordamos. Isso acontece porque dentro do nosso conceito cognitivo, isto é, do nosso campo mental, nossas ideias, pensamentos, concepções, necessitamos muito que os outros nos aprovem, que os outros gostem de nós. Temos receio de colocar nossa opinião, porque assim, diante de uma discordância, poderemos desagradar as pessoas e elas irão embora. Parece que ficaríamos numa situação de rejeitados, de mal compreendidos. E para muitas pessoas, isso é um grande sofrimento. Porém, eu digo claramente aqui, é impossível agradarmos a todas as pessoas. Impossível agradarmos a uma pessoa todas as vezes. Sempre haverá alguém que não simpatiza conosco, que discorda do nosso ponto de vista, que não aprova o nosso modo de viver. Sempre haverá. É impossível agradar a todas as pessoas. É muito melhor viver autêntico do que viver à mercê do que aquilo que os outros veem a nosso respeito. Isso nunca conseguiremos do ponto de vista favorável, porque sempre haverá alguém que pensa diferente, que não simpatiza conosco, que prefere ficar distante, e isso deve ser respeitado. A gente poderia dizer que o medo de cometer erros está bem próximo disso, mesma né? coisa, de agradar os outros. De agradar os outros, cometer erros, de não falhar, né? Às vezes a pessoa trabalha naquela condição workaholic ali, e na verdade, tudo que ela quer é: eu não posso falhar. Se eu falhar, é porque eu sou um fracasso. É o medo de fazer alguma coisa e falhar. Qual é a atitude que ela toma como estratégia? Ou ela não faz nada, porque assim ela não erra, ou ela faz tudo com exatidão, com uma autocobrança excessiva, mas ainda assim percebe que não saiu tão a contento como ela queria, porque nunca está bom, porque perfeição não existe. É um sofrimento terrível. É um outro aspecto muito parecido também. Sem dúvida. A gente tem aqui mais participações chegando. Essa veio pelo WhatsApp e é da Patrícia, de Guaianazes. Bom dia, meus queridos. Vivi muitos anos assim com meu marido, que é a questão ele como um alcoolista, né? Quando eu resolvi separar, ele aceitou ir no AA. Frequentei 1 ano com ele todo domingo. Valeu a pena, pois até hoje ele parou. Nossa vida mudou. E isso faz 6 anos. Um forte abraço para vocês. Não tem dúvida que isso, muda, né? E, aliás, insisto em frequentar grupos de autoajuda é fundamental. Fundamental. A pessoa tem um conceito, às vezes vai no consultório e fala assim comigo: não, olha, é que eu não quero frequentar grupo nenhum, eu prefiro fazer o tratamento psiquiátrico, eu já vou orientando. Não vai funcionar. Porque é necessário uma multiplicidade de intervenções. Não adianta ficar apenas tomando medicamento, é necessário o grupo de autoajuda, se puder, uma psicoterapia bem orientada, o tratamento psiquiátrico, a nutricionista ou o nutricionista para apoiar uma alimentação adequada, a terapia ocupacional para começar a se engajar num nível de inserção nas relações, nas tarefas, enfim.
é uma multiplicidade de tarefas. Não é só chegar no psiquiatra e fazer um tratamento. Não é assim. Exatamente. Você que está nos acompanhando e com certeza está curtindo esse programa, que está levando tanto esclarecimento para a sua vida e para a vida das pessoas que você conhece, para quem você compartilhou aí no Facebook, quero te fazer um convite. Esse programa, Jesus e o Logos, e tantos outros da nossa programação, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, eles existem e eles chegam até você graças à grande família que é o Clube Amigos da Boa Nova. É um clube de associados que tem uma série de benefícios, descontos e tudo mais, e que também permite que esse programa e que tantas outras produções cheguem até as casas, até os lares, até as famílias. Se você quiser ficar sócio do clube, é só anotar o número e ligar agora lá, porque os nossos atendentes vão te atender com todo o carinho e paciência, todo o amor do mundo. Anote o número 11 2458 3214. 11 2458 3214. Mas também temos o canal de WhatsApp para facilitar a sua vida. O número é 11 97261 0272. Então é 11 97261 0272. Venha fazer parte com a gente da família do Clube Amigos da Boa Nova para levar esse esclarecimento para tantas pessoas. A gente tem mais uma pergunta aqui, doutor Aldenizo. Acredito que dá para trazer nesses minutos finais do programa de hoje. Tá. Essa veio pelo WhatsApp, é da Márcia Vila, que é do Carrão. E ela diz o seguinte: sou professora e por problemas familiares com álcool não bebo de forma alguma. Minhas filhas seguem o mesmo exemplo. Mas o que poderia dizer aos meus alunos que eles não devem beber nem cerveja? Obrigada, excelente programa. Insisto em dizer que o livre-arbítrio é um patrimônio que o Espírito recebeu para atuar neste mundo. Nós não devemos, de forma alguma, dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, porque isso seria tirar delas a capacidade de decisão, que é uma condição exclusivamente humana. Nós somos seres humanos porque Deus nos ofereceu o patrimônio da tomada de decisão consciente, graças à consciência moral que nós recebemos. Esse é o processo da evolução humana, adquirir a consciência moral. Porém, nós devemos apresentar, sim, quais são os malefícios que o álcool provoca. Quais são os benefícios de nos mantermos distantes dele. Quais são os malefícios quando abusamos de tantos excessos, incluindo o álcool, em relação à nossa vida? O desgaste, o retardamento daquilo que precisamos fazer, todos os prejuízos no campo dos nossos relacionamentos e da visão até que temos de nós mesmos, porque depois a culpa, o arrependimento, a sensação de impotência, de fracasso, sempre existirão na nossa vida em decorrência desses malefícios. Identificar para esses jovens o quanto é desnecessário a alegria e o divertimento abusando dessa substância. O quanto ela traz de prejuízo em todos esses campos. Isso é o papel do educador. Jamais dizer, não faça isso, porque se fizermos assim, nós vamos voltar para o ambiente de Moisés, onde os imperativos eram clássicos. Não faça assim porque eu não quero. Mas por que não? Porque eu não quero. Isso está errado. Isso está errado não explica muita coisa, mas se nós levarmos para a pessoa vantagens e desvantagens, custos e benefícios do que isso representa, ele poderá tomar uma decisão muito mais consciente e aprender com isso. Eu acho que essa é a principal função do educador, apresentar o que isso significa, discutir o tema para que eles tirem suas próprias conclusões. Com certeza o programa de hoje trouxe muitos esclarecimentos. Eu acho que foi bem bacana, rápido, eu gostei bastante. Mais uma vez. É né? verdade.
Doutor Aldenis, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Hoje. Parou o assunto de medo, Júlio? Parou. Vamos mudar de tema agora. Já estou ficando com medo. Semana que vem, programa Jesus e Logos traz novos assuntos. Novos assuntos. Maravilha. Muito obrigado a você que participou, agradecendo também a toda a equipe técnica, Marcos Magrini, também Boris Maciel aqui com a gente e Vera Lúcia nos passando aqui as mensagens. Grande abraço para vocês, semana que vem tem mais Jesus e o Logos. Especial Espiritismo vibrando pela independência do alcoolismo. Você acompanhou Jesus e o Logos.